Olá pessoal, estou mais uma vez aqui para falar da palavra de Deus. Hoje vamos falar do pecado da mentira. Se você fala mentira, pare de falar mentira, pois vai te levar para o inferno. Vamos olhar o que a Bíblia diz sobre a mentira. Hoje eu tenho 8 passagens da Bíblia que falam sobre a mentira. Mas a primeira passagem, abra a tua Bíblia no livro de João, 1 João, capítulo 1, do verso de número 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Tá dizendo andamos nas trevas, mentindo. Você mente, você está andando nas trevas. A mentira vai te levar para o inferno. O céu não entra pecado, não entra mentira. Pare de contar mentiras. Abra a tua Bíblia agora no livro de Apocalipse. Apocalipse 21, do verso de número 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta será a segunda morte. Todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde como fogo e enxofre. Está dizendo no livro do Apocalipse, do capítulo 21, do verso de número 8, que o lugar de todos esses pecados aqui, tem dizendo nessa passagem, vão para o inferno. Presta atenção no que a Bíblia diz. Presta atenção no que a palavra de Deus está dizendo para você. Deus está falando com você. Começa a falar somente a verdade. Começa a praticar o bem. Pare de ser uma pessoa má. Pare de ser uma pessoa ruim com o teu próximo. Falar mentira, enganando. Pare com isso. Vai levar para o inferno. Quando você comete pecado e não pede perdão. Imagina se Jesus volta na mesma hora, você vai para o inferno no dia do julgamento final. Você com o desejo de ir para o céu, cometendo pecado, como é que pode? Você preso no pecado. Começa a orar a Deus, pedir perdão a partir de hoje. Tente não repetir o mesmo pecado que você está fazendo. Pede perdão a Deus por teus pecados. Vamos abrir as nossas Bíblias agora, lá no livro de Efésios. Efésios capítulo 4, do verso de número 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Deixais a mentira, falais a verdade.
Deus está falando aqui no livro de Efésios, capítulo 4, do verso de número 25. Deixais a mentira, falais a verdade. A Bíblia está dizendo para você deixar de mentir, começar a falar somente a verdade. Porque o diabo é o pai da mentira, Deus é o pai da verdade. A mentira vai te levar para o inferno. O engano vai te levar para o inferno. O roubo vai te levar para o inferno. A prostituição vai te levar para o inferno. As coisas desse mundo vão te levar para o inferno. Você tome cuidado com as coisas que estão aqui nesse mundo, porque nem cometer pecados. Começa a ler a Bíblia, começa a fazer as coisas certas, as coisas boas, que estão de acordo com o Novo Testamento. Pratique o que está escrito na palavra de Deus, e tudo que for pecado aqui que está escrito na Bíblia não faça, porque vai levar você para o inferno. Vamos abrir a Bíblia agora lá no livro de Levíticos, do verso 19. Do capítulo 19, do verso 11. Levíticos 19, do verso de número 11. Não furtem, não minta, não engane uns aos outros. Também está dizendo aqui para não usar falsidade. Porque tem muita gente na igreja evangélica brincando de ser crente. Muita gente adorando a Deus, fazendo brincadeira, fazendo palhaçada. Tem gente que vai para a igreja, uma coisa na igreja, dá paz do Senhor, dá glória a Deus, dá amém. O irmão leva o irmão para jantar, leva o pastor para jantar. Faz brincadeiras na igreja. Agora quando chega em casa, gritando, chamando nome, quebrando as coisas, brincando de ser crente. Se você está praticando uma coisa na igreja, está praticando bem, está praticando o certo. Dentro da igreja, faça na tua casa também. Na tua casa não é para entrar chamando nome porque atrai demônios. Na tua casa tu tem que chegar falando coisas boas para atrair coisas boas. Na tua casa tu não tem que chegar quebrando nada. Na tua casa tu tem que chegar tratando bem as coisas, arrumando, deixando arrumadinho. Na tua casa, tu tem que ser uma pessoa boa. Como você é na igreja, você trata os irmãos bem, trata a tua família bem também. Na igreja, você trata sua esposa, seu esposo bem. Na tua casa, também trate. Na igreja você trata seu filho, sua filha bem. Na tua casa também trata com amor. Não venha entrar na tua casa xingando, chamando nome. Muita gente que adora o nome do Senhor Jesus, quando chega em casa, começa a falar em muitas palavras que atraem demônios. Deus não gosta disso, isso também pode levar para o inferno. Deixa de brincar de crente, falar uma coisa, isso é uma coisa no lado de fora, isso é outra coisa na tua casa, na casa da tua família.
não é totalmente diferente do que na igreja. Não pode. Seja uma pessoa só viva de acordo com o que diz na Bíblia, com o que diz na palavra de Deus. A palavra de Deus diz para você ser uma pessoa boa, seja uma pessoa boa. Na palavra de Deus diz para você tratar até o próximo bem, trate ele bem. Na palavra de Deus diz para você amar até seus inimigos, ame. Na palavra de Deus diz a você deixar de mentir, deixar de praticar o pecado, deixe. Você quiser ir para o céu, você começa a fazer as coisas de acordo com o que está escrito na Bíblia, com o que Deus está falando. Deixe de brincar com a palavra de Deus, prega a falsidade. Tem pastor que prega mentira na igreja. A palavra de Deus diz que quem prega o que não, o mandamento que não é o de Deus, é maldito. Aquele que prega a palavra que não é a de Deus é maldito. Vai para o inferno. Você não quer ir para o inferno, começa a pregar o verdadeiro evangelho. A viver o verdadeiro evangelho. Na tua casa, entrar na tua casa, levando o evangelho, mostrando para tua família quem é Deus. Mostrando para tua família que Deus é poderoso. Peça a Deus para libertar seu coração dessa maldição, desse pecado que você comete todos os dias. Começa a fazer o bem, começa a orar a Deus. Entendeu, irmão? Agora abre a tua Bíblia, lá no livro de Provérbios, Provérbios 12, do verso 22. Ó Senhor, odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Deus não gosta de quem mente, como eu já disse aqui. O diabo é o pai da mentira, Deus é o pai da verdade. Você quiser ir para o céu, abandone esse pecado, comece a praticar a verdade da Bíblia. Comece a fazer as coisas certas, as coisas que agradam ao Senhor. E você não acredita no que eu estou falando aqui. Você não é obrigado a fazer as coisas que eu estou falando, a fazer as coisas que a Bíblia está falando, a fazer as coisas que o pastor está dizendo que é certo. Qualquer pessoa com a Bíblia, você não é obrigado a aceitar ouvir a palavra de Deus. Como eu já disse aqui, cada um faz o que quer, no dia que quer, na hora que quer, só não vai para o céu como você quer. O céu não entra pecado, não entra mentira, só entra as coisas de acordo com a Bíblia, de acordo com o que está escrito aqui que é certo para você fazer. Se você faz o que é certo, você pratica a verdade, você vai para o céu, morar no paraíso que tem lá. Vamos abrir as nossas Bíblias também no livro de Provérbios.
capítulo 21, do verso de número 6. Contando mentiras para juntar tesouros na terra. Eu vou te dizer uma coisa, você contando a verdade vai juntar muito mais tesouros do que contando a mentira. A mentira não vai juntar tesouro algum para você. A mentira só vai lhe trazer desgraças. Conta a verdade, você juntar tesouros. No céu, começa a querer juntar tesouros no céu. Começa a querer ir pro céu. Gosta de ler a palavra de Deus. Gosta de praticar a verdade. Isso é um tesouro, a Bíblia. É um tesouro. O único tesouro que você tem que ter é a palavra de Deus. Na terra você não vai levar nada. Então não quero juntar tesouros na terra, porque você partir vai ficar aqui e não vai subir para não vai enterrar junto e você não vai acontecer nada. Vai ficar aqui nessa terra e vai levar para o inferno. Não fique querendo contar mentira para juntar tesouros na terra. Começa a falar somente a verdade. Vamos abrir as nossas Bíblias também lá no livro de Números 23, do verso 19. Números 23, 19. Deus não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Caso ele fale, deixe de agir. Caso promete, deixe de cumprir. Se você acha que Deus mente ou você arrepende, você estava errado, porque está dizendo que Deus não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você tem um propósito na tua vida, não se preocupe, Deus não vai se arrepender do que te prometeu e não mentiu. Mas se você quiser que esse propósito se cumpra, fique firme na palavra dele. Você sabia, Deus pode mudar de ideia. Mas se você continuar firme, firmado na palavra dele, fazendo as coisas certas, as coisas do mandamento certo, vai acontecer, nem que passe 100 anos, vai acontecer aquilo que te prometeu, aquilo que promessa que Deus está para a tua vida, aquela profecia que Deus usou um profeta. Deus não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas Deus pode mudar de ideia. Se você está cometendo pecado, você está indo contra a palavra dele. Deus pode mudar de ideia. Eu já escutei uma história, mas eu não me lembro muito bem, mas vou contar as partes que eu me lembro. Porque faz muito tempo que eu escutei essa história. De um rei. Eu me lembro que é um rei que tinha uma ferida bem grande na perna, uma ferida que nem tem cura, que os médicos da época desse rei disseram que essa ferida não se curava, que ele ia morrer.
Deus enviou o profeta para dizer a ele: você não vai viver, você vai morrer. O profeta chegou lá no palácio dele e disse para ele: você não vai viver, você vai morrer. Quando o profeta estava saindo de lá, esse rei começou a fazer uma oração, pedindo perdão a Deus por tudo aquilo que ele tinha feito, pedindo misericórdia, pedindo para Deus dar mais uma chance para ele. Na porta do palácio, para sair de lá, Deus falou ao profeta: volta lá e diga para ele que que eu escutei a oração dele, mudei de ideia e ele vai usar o remédio mais simples que existe de uma planta lá. Diga para ele colocar esse remédio. Passou uma semana, a filha sumiu. O rei continuou vivo, porque Deus mudou de ideia. Ele estava condenado à morte por Deus, por aquela ferida, não tinha cura, não tinha o remédio mais simples que existia naquele tempo. Ele colocou ali onde estava a abertura dessa ferida. Ele foi curado, foi libertado da morte, porque ele pediu perdão a Deus. Ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito de errado. Ele se arrependeu, pediu perdão, pediu mais uma chance a Deus para fazer o certo. Você que está precisando, peça perdão a Deus e não volta a praticar aquilo que você praticava antes, que é pecado. Começa a praticar o certo, começa a falar a verdade. Deixe de contar mentiras, deixe de fazer pecados, praticar o pecado. E para levar à morte também. A mentira, o pecado pode levar à morte. Abra tua Bíblia lá em Salmos, no Salmo 101, do verso de número 7. Salmo 101, do verso 7. Quem pratica fraude não habita no meu santuário. O mentiroso não permanece na minha presença. Você está vendo aqui no livro de Salmos 101, do verso de número 7. Não ficar na minha casa os que cometem fraude, os que preferem a mentira. Deus está falando com você. Deixe de contar mentiras, deixe de praticar a verdade, deixe de praticar pecado, deixe de brincar de ser crente, deixe de fazer coisas erradas, comece a fazer as coisas de acordo com o mandamento da palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Pregue o verdadeiro evangelho.
Faça as coisas certas. Deus está te chamando, que Ele também quer você no céu nos últimos tempos. Ele também quer levar para o reino da glória. Ele quer levar para o paraíso. Comece a praticar as coisas de acordo com o que diz na palavra dele. Você ainda não conhece a verdade? Peça a Ele para libertar seu coração, você venha conhecer a verdade. Conheça a verdade, como diz no livro de João. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Conheceis a verdade vos libertará. A partir do momento que você conhecer a verdade, você vai ser liberto dessa mentira, desse pecado. Deus te chama para casa dele, vá para a igreja para escutar o que aquele pastor missionário tem a falar. Começa a ouvir o que ele tem para falar para você conhecer a verdade. Se liberta da mentira. Se liberta do pecado. Se você tem alguma doença, se liberta dessa doença. Que Deus derrame muita bênção sobre a tua vida. Deus liberta teu coração. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Lembre, fale a verdade. Pratique a palavra de Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.